Olá! Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos, né? Hoje, na série de seminários do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Química, nós vamos contar com a apresentação do professor Edivaldo Oliva. O professor ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Faculdade de Humanidades Pedro II, mestrado em Paleontologia pela Universidade de Évora, Portugal. Atualmente, ele é professor da Escola Estadual Antônio Carlos, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O professor tem experiência na área de Biologia Geral, com ênfase em Biologia Geral, atuando principalmente nos seguintes temas: Paleontologia, temas transversais, meio ambiente, evolução, mimetismo, camuflagem, educação e transgênicos. Eu vou, então, passar então a palavra ao professor Edivaldo, que vai fazer a sua apresentação, intitulado Pedras que Ensinam e Contam Histórias, o ensino de paleontologia na educação básica. Professor Edivaldo, a gente agradece a sua disponibilidade em nos oferecer um seminário e o senhor tem a palavra. Ok, boa tarde a todos. O Guilherme já fez minha apresentação, né? Eu fiz meu mestrado na Universidade de Évora. O curso de mestrado foi feito em Portugal e esse curso é em associação com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Tá? No primeiro momento do meu curso de mestrado, né, eu realizei as disciplinas obrigatórias, né, do curso, foram feitas lá em Portugal, e eu optei em desenvolver meu trabalho experimental da dissertação aqui no Brasil. Isso está previsto no Estatuto do curso de mestrado em Paleontologia, né? Até mesmo porque, como eu sou de outro país, então eu tive essa opção de fazer o meu trabalho experimental aqui. A minha dissertação foi orientada pela professora Alzenda e pelo professor Guilherme, e a parte aqui do Brasil, o trabalho experimental aqui no Brasil, foi efetivamente feito, não só orientado, mas também participando ativamente, né? De todo o trabalho pelo professor Guilherme e também, que está presente aqui a professora Fátima também teve participando desse processo aí, tá? Esse trabalho foi realizado no ano de 2017, a defesa ocorreu em junho de 2018. O trabalho, né, é o ensino da paleontologia na educação, sobre o ensino da paleontologia na educação básica. Eu imagino que todos aqui já estudaram algo sobre paleontologia ou sabem que a paleontologia é a ciência que estuda os fósseis. Entretanto, eu acho muito importante falar aqui que fósseis, a definição de fósseis na paleontologia é definido como restos ou seres de evidências de seres vivos que viveram há mais de 10 mil anos. Ou seja, antes do período recente, esse período recente também chamado na tabela do tempo geológico de período Holoceno. Agora eu vou passar para a próxima transparência, que é efetivamente sobre o ensino da paleontologia na educação básica brasileira. Sobre esse assunto, foi verificado nos PCNs que a paleontologia é contemplada, né? O ensino da paleontologia é citado nesses documentos. Entretanto, o que se verifica nesses documentos são citações genéricas e até mesmo, isso que nos chamou bastante atenção, a falta da definição da paleontologia. Então, você tem as citações lá, mas nenhuma definindo o que é realmente a paleontologia. Como eu falei, a ciência que estuda os seres vivos, né, com mais de 10 mil anos. Bom, já a pesquisa de ensino em paleontologia na educação básica brasileira, ela apresenta abordagens diferenciadas, né? Por exemplo, como práticas em laboratórios, que trata-se de
Os pesquisadores levam os estudantes ao laboratório de paleontologia, onde desenvolve algumas práticas ali. Visita espaços não formais, também onde os pesquisadores, né, alguns trabalhos envolvidos em visita em locais que ocorrem fósseis. Pesquisa de material didático. Essa pesquisa de material didático é bastante interessante. Tem algumas pesquisas com réplicas fósseis, né? Quando a gente fala réplica fóssil, a cópia fiel do material, tá? É uma cópia bem legal, sim, trabalhar com esse material. Os alunos gostam muito, que eu já fiz algumas demonstrações com réplicas. Oficinas didáticas também, preparadas pelos pesquisadores, e avaliação de conhecimentos prévios, né? O objetivo desse trabalho foi o de investigar o ensino da paleontologia na educação básica brasileira. Foi desenvolvido a partir de 2 estudos. No primeiro estudo, foi comparado o conhecimento da paleontologia entre 2 grupos de estudantes do ensino médio e avaliou a presença da paleontologia no livro didático utilizado por esses estudantes. Então, primeiro, na verdade, foi avaliado o livro didático, né? E depois foi feito um estudo com questionário. Já no segundo estudo, elaborou-se, aplicou e avaliamos uma sequência didática no Parque Paleontológico de Itaboraí. Né? Porque, para quem não conhece, o Parque Paleontológico de Itaboraí fica no município de Itaboraí, aproximadamente 70 quilômetros do Rio de Janeiro, do centro do Rio. Tá? Então, o primeiro estudo, né, foi feita a análise do livro didático, utilizado por esses alunos, né, e aplicado um questionário com 7 questões. Foram em 2 escolas, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde eu leciono, né, e a escola de Itaboraí, que fica nas imediações do Parque Paleontológico de Itaboraí. No livro didático, foram analisadas 2 coleções, uma coleção utilizada numa das escolas de Juiz de Fora e também utilizada na escola de Itaboraí, e nessa coleção, que a gente chama de coleção 1, ela não apresenta a definição da paleontologia. Ou seja, dentro do livro, dos 3 volumes do livro didático, não encontrou nenhuma definição de paleontologia. Já na coleção 2, verificou-se a definição da paleontologia no volume 1, que era onde tinha a definição das áreas da biologia, né? Então, estava lá citologia, por exemplo. Estou falando citologia, é a área da biologia, o ramo da biologia que estuda as células. E tinha paleontologia como a ciência que estuda os fósseis. E no volume 3, na seção Uma Profissão, Paleontólogo, no decorrer do texto ali, você encontrava a paleontologia, a ciência que estuda os fósseis. Agora, é importante destacar também, depois vocês vão ver, a gente vai ver nos resultados, que em ambas coleções o termo fóssil aparece principalmente no capítulo sobre evolução, embora sem associação do que é paleontologia, né? Eu peguei 2 exemplos aqui só para ter ideia. Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que se preservaram por milhares de anos, na coleção 1, e registros fósseis indicam que os organismos eucariontes surgiram há mais de 2 bilhões de anos. Né? Então, isso aí foi um exemplo que foi colocado aí, mas mesmo assim, o que a gente vê é o quê? Mesmo na coleção que encontrou o termo, a definição da paleontologia, é uma menção superficial e vaga da paleontologia, até mesmo porque era em anexo aqueles boxes que tem no livro, né? Uma profissão, alguma coisa assim. Enfim, muito pouco valorizada, realmente pouco valorizada. Bom, agora eu vou falar do questionário que foi aplicado. É importante deixar claro, né, que um dos objetivos foi investigar sobre o conhecimento de paleontologia e fósseis entre estudantes da educação básica e se a proximidade de uma escola, de um parque paleontológico, favorece um maior conhecimento da paleontologia entre seus estudantes, né? Então, nós utilizamos, claro, como eu falei, a escola de Itaboraí, que fica praticamente dentro do Parque Paleontológico de Itaboraí, né? E, para efeito de análise, foram separados em 2 grupos. Os alunos de Juiz de Fora, em grupo A, e os de Itaboraí, como grupo B. Então, na primeira pergunta, foi perguntado: você já aprendeu alguma coisa na escola ou fora dela sobre paleontologia? 14% do grupo A, ou seja, de Juiz de Fora, responderam sim, apenas 14%. E 69,3% do grupo de Itaboraí, grupo B, responderam sim.
Bom, podemos ver uma grande diferença estatística, né? Então, até esse momento, então, nos parece que, essa altura, parece que os estudantes sabem um pouco mais de Itaboraí, sabem mais de paleontologia sobre Juiz de Fora. Entretanto, não podemos afirmar isso, né? Porque no continuar do estudo, só vão passar... desculpa, gente. Um detalhe importante. Nessa questão, na questão número 1, os alunos que responderam 5 continuaram fazendo a questão 2 e 3. Já os que responderam não, solicitou-se que passasse para a questão 4. Então, vamos para a questão número 2, que fala: procure se lembrar onde você aprendeu sobre paleontologia. Aqui eu coloquei aqui, né, 31% marcaram o professor. E depois televisão, 16,7%, museu, 14,4%. Mas interessante é aqui, olha, 2,3%, apenas 2,3% dos estudantes marcaram um livro didático. E, conforme constatado nesse trabalho, a paleontologia está quase ausente no livro didático, né? Então, a maioria dos alunos aqui do mestrado, né, são professores. E certamente já estão familiarizados com a BNCC, né? Então, eu ainda não investiguei os livros, eu até pretendo fazer essa investigação sobre os livros de biologia para ver como está aparecendo a paleontologia, né? De que maneira, não sei nem se alguém quiser depois comentar alguma coisa sobre isso, seria bem enriquecedor para nós. Bom, na questão número 3, então, para você, o que é paleontologia? Responda mesmo se você não tem uma ideia precisa. Nessa questão foi estabelecido alguns critérios, né, do que é correto e não correta, como, por exemplo, como correta, a paleontologia é a ciência que estuda os fósseis, ou a paleontologia é a ciência que estuda evidência ou resto de seres vivos que viveram no passado. Como incorreta, a paleontologia é a ciência que estuda coisa antiga, ou a paleontologia é a ciência que estuda ossos, que chegamos a colocar, né? Nessa questão, embora não houve diferença estatística, mas existe um percentual maior do grupo B de Itaboraí respondeu corretamente. Vou passar para a questão 4. Agora, nessa questão, como eu falei, todos os alunos participaram. Você já ouviu falar ou estudou sobre fósseis? Então, nós temos aqui, para Juiz de Fora, o grupo A, 86,9%. E 89,8% do grupo B. Lembrando aqui que Juiz de Fora, nós assumimos que não existe fóssil. E nunca foi encontrado, até o presente momento, nunca foi encontrado um fóssil em Juiz de Fora. E Itaboraí, como eu falei, né, está o parque paleontológico ali. Essa questão também não teve diferença estatística, tá, entre Juiz de Fora ou Itaboraí, mas conforme foi falado também sobre a questão do livro didático, né, que de uma maneira ou de outra, embora não apresente a definição da paleontologia, apresenta o fóssil ali. E na questão número 5, para você, o que melhor define um fóssil? Marque somente uma opção. Então, 88,2% do grupo A, de Juiz de Fora, marcaram corretamente, que foi resto de seres que viveram, foi a opção que nós demos, né? Resto de seres que viveram no passado, e 95,2% do grupo B, marcado corretamente, que é de Itaboraí. Um percentual um pouquinho maior para Itaboraí, né? Vamos passar para a questão número 6. Existe fóssil no município que você mora? Essa questão, embora eu coloquei aqui 12% que responderam, entendendo que responderam corretamente quando assinalaram não, tá? Mas o não sei para Juiz de Fora também é correto, tá? Até mesmo porque pode ser que tenha fóssil em Juiz de Fora. Isso é uma máxima da paleontologia. Embora não tenha sido encontrado fóssil na região, pode ser que você vai encontrar. Então, quer dizer, esse não sei também é considerado como correto. E na questão número 7, existe fósseis no Brasil? 87,1% responderam que sim, né? Na literatura, nós verificamos 64,6% por Duarte e outros, e 58% Ierich e outros encontraram esses valores. Ok? Agora eu vou falar sobre o estudo 2. Deixa eu passar aqui do estudo 2. O estudo 2 foram propostas 5 atividades que envolveram atividades realizadas em paleontologia, práticas comuns realizadas na paleontologia.
Como vocês podem ver na foto aqui, os alunos receberam prancheta, um caderno para anotação e deveriam responder às atividades formuladas pelos pesquisadores. Essas atividades, também é importante deixar claro que essas atividades não tinham caráter obrigatório e nem tinha recompensa, como, por exemplo, ponto e coisa e tal. Então, os alunos ficavam à vontade ali para responder, não foi colocado nenhuma pressão aos estudantes. Essa atividade foi denominada Caminhada pela Trilha do Tempo Geológico, onde se fez uma trilha de 46 metros com várias marcações importantes, né, do tempo geológico. Na verdade, o que foi feito? Foi feita uma escala, reduzir esses 4,6 bilhões de existência do planeta Terra em 46 metros. E fizemos algumas marcações assim dos principais eventos, né, destacando os principais eventos. Até foi escrito aqui em giz, olha, formação da Terra no marco zero, né, logo no começo da trilha, né? Então os alunos iam caminhando e faziam umas paragens. Aqui a rocha mais antiga, aqui o estromatólito, primeira evidência de vida, né, mais antiga evidência de vida aqui. E aqui uma imagem da trilha aqui. É importante falar também que das principais paragens, né, a mediação foi feita uma mediação com banner na paragem representando a bacia de São José de Itaboraí, que é do Paleoceno Superior. Aqui tem um banner aqui, então a gente apresentava para os alunos e eu ficava segurando o banner, o Guilherme falava, eu também falava, o Tavinho, o Luiz Otávio, né, que a gente vai falar sobre ele, e a professora Fátima também estava presente, ficava fotografando e conversando. Foi bem interessante. Os alunos fizeram super empolgados e motivados para fazer esse trabalho, né? Ao final dessa caminhada, foi apresentada uma figura na qual mostrava o homem caçando dinossauros, aqui, como vocês podem ver, né? E 33,3% não identificaram a incoerência dessa figura. Esse percentual de respostas incorretas, né, que nós pesquisamos na literatura e chegamos à conclusão, pode se dar devido à mistura dos filmes de homem com dinossauros, né? Aqui. E eu até separei essa figura aqui, a cena do filme Jurassic World, eu não sei se todos aí já assistiram, né? E agora, assim, passando essa apresentação, eu percebi uma coisa que interessante, que esse dinossauro aqui é o Velociraptor, né? Quem sabe, ele é do período Cretáceo, né? E o filme Jurassic World, Jurassic Park, o que quer que seja, é um dinossauro, deveria ser Cretáceo Park, né? O Cretáceo World, né? Na verdade, esse período Cretáceo vem posterior ao período Jurássico, né? E até mesmo a gente fala muito isso, né? 90% dos dinossauros do primeiro Jurassic Park são do Cretáceo, né? Esses dinossauros são do Cretáceo, não do Jurássico, né? Mas isso é só uma curiosidade. Então, passando para a atividade 2, né? Que foi denominada identificação de rochas calcárias, enfim, na bacia ali, né? A parte a bacia tem um embasamento, né? Tem um embasamento e ela foi formada com um calcário ali dentro, entende? Então, qual que era a ideia ali? Nós fizemos uma demonstração da reação química, né, do calcário com ácido clorídrico, né? Então, fizemos essa demonstração e os alunos acharam bem interessante, né? Eles viram lá a rocha calcária, que está aqui, ó, na ilustração, ela fervendo, né? E a rocha do embasamento, que é em volta da bacia, e ela, claro, que não ocorre reação, porque não tem carbonato de cálcio, né? Os alunos falavam assim, uma reação química que liberava um gás, né? Eles acharam bastante interessante. Só que nós tivemos algumas perguntas, qual é a rocha do embasamento, qual é a rocha que sofreu reação? Na questão lá no material fornecido, né, nós perguntamos se você é capaz de explicar essa reação através da fórmula química. 62,3% acertaram. Tá? No final, a gente apresentou lá a resposta, explicamos mais alguma coisa, fizemos uma demonstração. E o que foi verificado na literatura também é que existe o baixo rendimento dos estudantes em química, é relatado diversas vezes, né? Mas essa atividade, assim, eu acho que vocês que são boa parte, acredito que sejam boa parte de estudantes de química, né? Essa atividade pode ser uma atividade com fósseis, até em sala de aula, uma pequena demonstração, né? Porque tem vários fósseis que ocorrem em rochas calcárias, né?
que pode ser feito, né? Eu mesmo já fiz a limpeza de alguns fósseis com ácido clorídrico em sala de aula. É bem interessante. Nossos alunos adoraram. Eles começam a ver aquilo ferver, aí de repente começa a aparecer o carbonato de cálcio sai em volta do material e aparece o fóssil ali. Bom, vamos passar para a atividade 3. A atividade 3, né? A atividade 3 foi a identificação, prospecção e registro da posição de vertebrados fósseis. Nessa atividade, os alunos foram divididos em grupos, né? E ficavam monitores, no caso, o professor Guilherme, a professora Fátima, o Luiz Otávio também ficava junto com nós ali, então orientando os alunos, né? E os alunos saíram para fazer uma prospecção e ficavam procurando um fóssil ali. Procura um fóssil de vertebrado aí. De repente, eles encontravam. Então, esse material a gente já sabia onde estava, né? Estava impregnado no solo, na rocha, né? E eles tinham que desenhar a posição, né? Então, era fornecido um plástico transparente que eles colocavam em cima do material e passavam o pincel marcador, né? E dessa maneira eles tinham um tipo de osso, né? O osso largo, o estreito, o que quer que seja, e a posição dele, né? Inclusive, essa técnica é bastante utilizada, eu mesmo já utilizei lá em Portugal, quando estava fazendo paleontologia, né, com um grupo lá. E aqui, ó, por exemplo, nós encontramos um dinossauro, um estegossauro longicolo, que tem as costelas aqui e as vértebras, né? Então, nós desenhamos exatamente a posição e no tamanho real, né? Então, isso é bastante interessante. Todos os alunos realizaram essa tarefa e foi legal, porque um ajudava o outro, ficava aquele negócio assim bem bacana. E, realmente, conforme nós encontramos também na literatura, o trabalho em grupo deve proporcionar o desenvolvimento cognitivo e social dos alunos, né? Então, essa possibilidade de fazer atividade em grupo também foi bastante motivante, né? E, na atividade 4, a gente fez a elaboração da coluna estratigráfica. Realmente, né, essa atividade, devido à pouca familiaridade dos estudantes e até o desconhecimento com relação a esse conteúdo, ficou um pouco, tivemos que fazer uma explicação, uma mediação bastante, digamos assim, pesada, né, explicando tudo direitinho, mas foi bastante notória a empolgação e empenho para eles fazerem as atividades, tá? Essa atividade nada mais é do que a representação em papel milimetrado das unidades estratigráficas dali do afloramento, né? E nessa atividade eles também procuravam fósseis de gastrópodes, porque lá na bacia de Itaboraí você tem, eu vou tentar mostrar aqui tá dando para ver legal, aqui é o que a gente chama de calcário cinza. Nesse calcário cinza que encontra os gastrópodes, aqui é o calcário travertino, que nós encontramos fósseis de vertebrados, e aqui é o material terrígeno, né, que está lá em cima, que aqui não consegue, nessa ilustração não dá para observar legal não, mas aqui dá, ó. Aqui é o material terrígeno, né? Então eles tinham que representar isso aqui, né? Eu fiz a representação aqui, né, graficamente bonitinha, né? Então, essa aqui a gente chama de tramas na paleontologia, na geologia, né? Então, tem as tramas aqui representando os calcários, né? Os dois calcários, o cinza e o travertino. E aqui os fósseis, né? Representando os fósseis aqui. A gente tem que fazer mais ou menos isso. Nós ajudamos eles, mas eles ficaram bastante empenhados. Foi bem legal. E nesse mesmo afloramento, aqui eles estão procurando os fósseis os fósseis de gastrópodes, né? E aqui eu estou fazendo as medidas para dar... Isso tudo é feito em escala, né? Então, eu estava fazendo a medida para orientá-los, né? E coisa e tal. E nesse mesmo afloramento foi feita a atividade 5, que foi a identificação de fósseis de moluscos. Na verdade, deixa eu ver se eu não coloquei um gastrópodes aqui, não, mas depois eu mostro para vocês. Na verdade, esses fósseis que eles encontraram foram fósseis soltos, tá? Até mesmo que não foi martelado, não foi tirado com martelo nenhum fóssil dali, do local, que nem pode, né? Mas foram fósseis que a gente tem, são material que caiu. Na verdade, eles pegavam o gastrópode ali, né? Faziam a medida com um paquímetro e tinha uma chave de identificação que foi fornecida a eles contavam, quando possível, números de voltas, né? E, ao final, eles comparavam com um banner também, que estava fixado ali no local, né? Um banner com a identificação, né? 75% realizaram essa atividade, o que foi percebido um pouquinho que os alunos já estavam cansados, que depois eu vou passar... Agora o Guilherme vai passar um vídeo para vocês verem a dificuldade ali, que é bem... Tem uma descida, assim, e tal, né? Então, o Guilherme... Oi. Então, você quer que eu passe o vídeo agora, né? Agora
Tá. se você passar o vídeo, eu vou ter que Sim. sair, né, da O- apresentação. eu vou então compartilhar a tela com Tá, vocês eu vou e sair passo o vídeo. Peraí, opa. Como é que eu... Agora só deixa eu sair. Tem que sair aqui, né? Isso foi a edição do próprio Edivaldo mesmo. E acho que você apresentou isso na sua defesa. Apresentei na minha dissertação, apresentei. Isso. Eu não estou conseguindo parar aqui para ver como é que eu faço. Vocês já estão. Tá, beleza. Já estão vendo. Ok, já saí, né? É que eu tenho que sair para você entrar, né? Vocês já estão vendo a minha tela? Eu tô começando. Tá rodando. Tá rodando. Essa é a entrada do parque. Essa é a reação química, atividade 1. Da atividade 2. Não, desculpa, é a atividade 2. A atividade 1 é a trilha. É a forma. Eles passando o pincel para verificar melhor o fóssil, né, do vertebrado. Esse é um fóssil incrustado na rocha, né? Agora a elaboração da coluna, né? E por fim a identificação dos fósseis. Teve um aluno que falou assim: pô, que legal, agora eu acredito. Eu falei com direito à música. Agora eu acredito, agora eu encontrei um fóssil, Sim, música tem um Jurassic Park, eu até falei nos créditos. Na verdade, isso é a impressão do gastrópode, né? E isso aí que a gente chama de equinofósseis. Acho que Guilherme, né? Muito bem. Guilherme, agora você sai um pouquinho. Sim. Eu vou só falar um pouquinho, depois você passa o filme lá do Parque Paleontológico de você quer falar mais alguma coisa? Tudo bem. Tá vou bom. só falar mais um negocinho que faltou aqui. Só mais uma. Deixa eu ver, agora eu vou ter que. Ter que compartilhar aqui. Deixa eu começar a compartilhar. Uhum. Deixa eu ver se está compartilhando. Tá. Começou? Tá, né? Tá. Ok, deixa eu apresentar. Modo de apresentação. Deixa eu demorar um pouquinho. Então, aqui. Essa já passou, né? Tá. Olha lá. Tá. Então, é aqui que eu quero. Então, aí depois, no final, né, nós escolhemos 10 alunos, né, entrevistamos esses alunos, fizemos umas entrevistas
Enfim, né? E perguntamos, todos os alunos declararam que a visita ao parque foi capaz de ensinar algo sobre paleontologia, né? 8 alunos não tinham nenhuma expectativa de aprendizagem e achavam que seria apenas mais uma visita de passeio realizada anteriormente. Então, nós até verificamos isso lá na primeira ou na segunda visita, não lembro muito bem, que tinha lá uns alunos lá de uma escola, mas estava todo mundo brincando. A visita não era assim, nem sabiam. Até perguntando lá, tem uns alunos que não... da Ponte Rio-Niterói. Alô, né? Que não sabiam que tinha fósseis ali. Na verdade é essa. 8 alunos declararam que os assuntos tratados durante a visita irão ajudar nas outras matérias do colégio. 9 alunos identificaram a conexão entre os assuntos tratados e citados no conteúdo de biologia, química e história. Por exemplo, dei até o exemplo aqui, olha, teve mais alunos, acho uns 2, 3 alunos que... mais de 3, eu não lembro muito bem, mas que falaram da reação química, que eles gostaram muito de ver aquela reação química acontecendo ali. Aquele negócio, como assim? É uma coisa até simples, principalmente para vocês da química, né? E outro falou assim, eu achei muito interessante, porque tem muitos desenhos e filmes que falam que tinham humanos e dinossauros. Eu achei interessante, que é um mito, na verdade, porque eles surgiram após a extinção dos dinossauros. Teve esse aluno que falou que agora acreditava em fósseis, né? Porque ele realmente tinha achado um material assim, tinha achado os fósseis ali, né? Não sei se o Guilherme lembra mais alguma coisa, ou a Fátima também que estava lá, né? A Fátima estava... A filmagem também, essas filmagens todas foi feita pela professora Fátima. E, enfim, as entrevistas também, eu estava junto lá, foi bem legal, foi bem legal. As dificuldades, bom, esse foi das dificuldades, um pouco falta de apoio financeiro, embora quando eu estava em Portugal, no meu primeiro ano lá, fazendo as disciplinas lá, eu tive apoio da própria universidade, até mesmo por causa dessa questão do euro, né? Sabe como é que é, né? Mas aqui no Brasil não consegui nenhum apoio assim, nesse sentido, mas tive um grande apoio do professor Guilherme, do departamento, né? Que eu pude usar ali, né? Estar ali, né? Isso aí foi bem legal, né? Porque senão eu com certeza não conseguiria fazer isso. A burocracia que eu tive mas foi uma burocracia terrível, passando e-mail e apresentando isso, apresentando a proposta para que a gente pudesse ter acesso à escola, né? Primeiro nós fomos à escola, nos apresentamos para a direção, apresentamos a proposta, sim, eles gostaram, acharam interessante, e depois eu precisava, só que eles falaram, olha, vocês têm que ter autorização da secretaria, do que na verdade era em Petrópolis, eu acho. Eu passava e-mail, eu tive que passar uns 3, 4 e-mails só para conseguir falar com a pessoa certa. Depois, ele ligava e tal, era bem... Bom, e, infelizmente, naquele momento, né, hoje em dia acredito que não esteja mais assim, né, verificou-se condições de abandono aqui, olha, assim, as placas quebradas, né, isso aqui tem aqui o nome do parque, né? Lixo ali e aqui marcas compatíveis com o título, mas não é de caçadores, sabe? Tinha muito caçador ali, inclusive o Luiz Otávio que falou. Vou passar agora do Guilherme. Não, tem mais umas considerações aqui, né? Bom, agora eu vou falar das considerações finais. Vamos terminar logo, e aí o Guilherme vai passar um outro filme lá do parque. Livros didáticos, isso é fato, né? Ausência ou abordagem superficial da paleontologia. Claro, e outra coisa, também verifiquei na literatura que isso aí isso é fato, não foi somente por causa dessas 2 coleções, tem mais coleções de livros didáticos, e nas outras coleções também aparece mais ou menos por aí, né? Questionário, 64,2% dos estudantes responderam no questionário que não sabe o significado da paleontologia. Quando pega os 2 grupos, né? E é claro que a proximidade da escola de um parque paleontológico é capaz de influenciar os conhecimentos sobre paleontologia entre os estudantes. E as atividades no PPI, né? A dinâmica empregada foi capaz de proporcionar ganhos cognitivos e afetivos aos alunos, e o conhecimento dos estudantes em Itaboraí deve ser aproveitado como base para conhecimentos futuros sobre paleontologia, botânica, biologia e disciplinas afins. Agora, aqui é a equipe, né, que participaram lá, né? Agora, não sei se o Guilherme, você quer colocar alguma coisa antes da gente passar o filme? Eu posso... Não posso colocar, só lembrando, esse rapaz que está à direita aí, é o professor Luiz Otávio, né? Luiz Otávio, ele atualmente é o administrador do parque, não é isso? Ele terminou o mestrado em paleontologia, na época ele estava tentando mestrado, ele conseguiu terminar o mestrado em paleontologia e já está no doutorado. Isso aqui sou eu que né, esse Guilherme e Fátima.
Bom, então passa o filme do. Eu vou passar. O Edivaldo resolveu passar esse vídeo, talvez porque esteja mais organizado, sobre a história do parque. É uma história muito interessante, tá? Tem que sair. E eu vou passar para vocês. Eu tenho que sair da apresentação. Como é que eu saio aqui? Aqui, né? Da apresentação. Pronto, parei a apresentação. Deixa eu ver aqui. É isso aqui. Vocês estão vendo aí, gente? Estou vendo. Tá. Do Maracanã e algumas outras estruturas muito importantes para o Deixa eu botar desde o início. Desculpa, vamos lá. Então, pessoal, a gente está aqui no Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí. É um dos parques que marcam a diversificação dos mamíferos logo após a extinção do dinossauro, com idade aproximadamente de 58 milhões de anos. Aqui em Itaboraí, na bacia de Itaboraí, a gente tem registros extremamente importantes, como o tatu mais antigo do mundo, o ancestral da ema atual mais antigo do mundo. E esses fósseis eles foram descobertos por consequência da exploração das rochas carbonáticas, dos calcários aqui da bacia, que serviu para a fabricação do cimento, na qual foram utilizados para a construção da Ponte de Niterói, do Maracanã e algumas outras estruturas muito importantes do desenvolvimento, que marcam o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então aqui a gente tem uma importância geológica muito grande, porque você consegue fazer uma analogia com as rochas da bacia de Itaboraí, com o pré-sal. Então você consegue ver em campo aquilo que você só vê em testemunho, né? Furos pós-camada de pré-sal. Então tem essa importância do contexto geológico extremamente significativa. A gente tem umas rochas de origem magmáticas aqui que marcam um período eu posso chamar de uma erupção vulcânica muito reduzida dentro da bacia, então a gente consegue ver esses tipos de rocha. É um lugar que tem uma beleza cênica incontestável e ela pode ser muito bem utilizada como uma forma de bacia-escola para os nossos alunos do município, para fornecer bancos de pesquisa para diversos pesquisadores de instituições. A gente tem um registro fossilífero muito grande, depositados no CBRM, tem fósseis de Itaboraí até mesmo no American Museum, lá em Nova York. Então o parque, ele é sem dúvida uma coisa muito importante que a gente tem no nosso município, que vale a pena nós que somos moradores, valorizar e conhecer esse lugar tão importante. Então, gente, isso aqui é uma das rochas muito importantes, é um afloramento que a gente consegue ver todo o contexto evolutivo da bacia, né? Na verdade, parte do contexto evolutivo da bacia. Essa rocha aqui é o chamado de calcário travertino, é uma rocha que tinha um interesse de exploração principal, né, para a fabricação do cimento, é um calcário muito puro. E aqui embaixo a gente tem uma rocha que a gente chama de calcário cinza, onde a gente consegue encontrar alguns fósseis de moluscos. Só estamos aqui do lado da preguiça gigante. Esse exemplar aqui é uma réplica de um fóssil que foi coletado dentro da área do parque. É válido ressaltar uma idade muito mais recente do que os fósseis da bacia de Itaboraí. Isso aqui é um bicho que viveu de 2 milhões a 12 mil anos aproximadamente. E os fósseis coletados na bacia de Itaboraí têm uma idade em torno de 58 milhões de anos. Mas eu queria contar para vocês um pouco dessa história do parque. O parque ele foi criado através do decreto em 1995, que estabeleceu o Parque Paleontológico de Itaboraí. Esse parque, a partir dessa criação, sofreu algumas regulamentações. Atualmente, ele é considerado um parque natural municipal, de acordo com a lei do SNUC, né, que regulamenta essas unidades de conservação no Brasil. Então, ele ganhou um status
muito mais elevado nesse nível de preservação, que faz dele um lugar único, né, que apresenta características únicas, e a gente vai descobrir isso aí ao longo do nosso trabalho como Prefeitura Municipal de Itaboraí. Pessoal, eu queria fazer um convite a vocês, para vocês ficarem ligados e acompanhar os próximos episódios desse projeto chamado Lugares de Memória. Beleza, gente? Guilherme, Oi. como é que está o tempo, assim? Como é que está o tempo? Deixa eu peraí, só um minutinho. Dá uma Deixa olhada. Eu vi uma ilustração aqui que eu acho legal mostrar para eles entenderem. Não, acho que a gente ainda tem um tempinho, sim. Ainda tem um Se você tempinho? quiser mostrar alguma coisa legal, Tá, depois eu a gente queria passa mostrar para, enfim, questionamentos, enfim. Ah, tá. Não, então Pode mostrar. é melhor mostrar primeiro, né? Mas se Sim. a inteira. Vou botar aqui. Eu já até separei aqui enquanto estava passando o filme. Como é que eu compartilhar? Deixa eu ver aqui. Eu acho que já está aqui. Vamos ver. Na dissertação, o Edivaldo conta um pouco melhor, assim, mais detalhadamente a história, né, do parque, né, que antes era uma área de exploração mineral, né, do calcário, né, como o professor Luiz Otávio falou aí no vídeo, né, e que por conta dessa exploração a gente tinha todo um sistema social mesmo em torno do parque que tinham clubes, várias escolas, cassino. A região cresceu, né, lá para a década de talvez 40, 50, né? E depois, com o final da exploração do calcário, tudo foi também perdido, né? Hoje em dia é um parque, tem algumas pessoas, algumas pessoas que moram próxima, né? Mas nem se compara com o apogeu que viveu essa região na época da exploração do calcário. Então, aqui, Guilherme, aqui eu já estou apresentando, né? Acho que tá, né? Então, o Guilherme falou, essa exploração, né, demorou aproximadamente, se foi de 1933 a 1984, aproximadamente 50 anos de exploração, né? E aqui é o calcário, né? Aquele calcário que o Luiz Otávio falou, né? Que era utilizado para fazer o cimento, né? Então, aqui é o Morro da Dinamite. Isso aqui é lá na época, lá antigo, né? Então, eles fizeram as estradas aqui, que entravam as máquinas, né? E eles começavam a tirar, fazia a cava aqui. Começava cavando. Quer ver? Não, então essa aqui não é a próxima figura. E olha como é que é hoje. Entende? Então, aí formou um lago artificial aqui, né? Então, e nós descemos por aqui, por essa parte aqui. Então, só para falar um detalhe aqui que eu não falei, né? Porque no caso é a paleontologia, mas aqui é o Morro da Dinamite. É chamado assim porque ficava o dinamite lá durante a exploração do calcário. Aqui, né, nesse ponto B, aqui foi encontrada uma fogueira arqueológica datada de 8.100 anos, no carbono 14, né? E aqui foi encontrado artefatos do homem desse período aí. É bem interessante isso aqui. Aí é um material de importância arqueológica. Né? Importância arqueológica. Aqui, olha, a inauguração da fábrica em 1933 teve a presença do presidente atual, Getúlio Vargas, aqui uma foto. A professora Lília Berkvist, ela tem muito trabalho também sobre Itaboraí, ó. Primeiro saco de cimento em papel aqui, ó, de cimento Mauá. A Verusca já tinha falado bem antes, assim, cimento Mauá. Sim. Ela já tinha falado antes lá, cimento Mauá, tá? A outra coisa que eu queria mostrar para vocês, também falar com vocês, é sobre... deixa eu sair dessa apresentação aqui. É sobre algumas atividades que, como eu falei, né? Aqui eu queria mostrar, só para vocês entenderem melhor essa questão, eu vou mostrar um fóssil para vocês só um instantinho, eu separei o material. Esse material aqui estava solto lá na bacia, né? Eu coletei, né? Não tava, talvez não seja melhor se você tem como botar na tela inteira? Não, eu estou filmando, a filmagem. Deixa eu ver. Para de compartilhar. Sim. Tá, vou parar de compartilhar, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu parar de compartilhar. Não, mas eu não consigo colocar nisso, eu só consigo colocar aqui pelo celular, entende?
Porque meu computador... Bota aí, eu não sei se dá para ver bem. Vocês Vamos lá. estão vendo? Vocês conseguem ver? Chega pertinho. Isso é o que é isso? Isso aqui é o material, o calcário cinza lá de Itaboraí. E aqui, ó, aqui tem uns pontinhos assim. Deixa eu pegar aqui a caneta aqui para mostrar. Aqui, ó, são os gastrópodes, ó. São fósseis incrustados, né? Eu acho que não está dando para ver. Acho que vocês não estão vendo. Dá para ver, não. sim. Dá para ver? Sim. Dá para ver? Aqui. E era mais ou menos assim. Então, esse material estava solto lá, né? Que eu falei, você não pode retirar material. Aqui eu vou mostrar para vocês o que é um fóssil. Isso aqui é um fóssil, tá? De trilobita, né? O trilobita viveu do período cambriano até o permiano, né? E quando foram extintos. Isso aqui é uma réplica, não é a mesma, mas eu poderia fazer um molde disso aqui em silicone e replicar com gesso, que é o caso desse aqui, ó. Desse aqui é uma réplica também de trilobita, tá? E isso aqui é uma reconstituição. O que eu quero falar com isso é que são excelentes materiais para você fazer uma aula, né? Você pode usar a réplica, né? Que muitas vezes o fóssil é difícil, né? Dependendo do tipo de fóssil, né? Do Archaeopteryx, por exemplo, você nunca é um fóssil bem característico da Alemanha, do Jurássico da Alemanha, onde que você tem a primeira aves, alguma coisa assim. Então, você não tem esse fóssil, mas você pode utilizar a réplica, né? Então, é isso que eu quero falar. E a reconstituição é uma maneira de você representar o hábito de vida. Eu estou falando isso, eu sei que a maioria de vocês são professores de química, mas agora, com a Base Nacional Comum Curricular, né? É até importante o Guilherme que chamou atenção sobre isso para mim, né, Guilherme? Porque agora parece que não tem mais professor de química, de biologia e de física, tudo ciências da mais natureza, ou menos, né? Mais ou menos isso. Eu não sei também como é que vai ficar isso, né? Mas eu acho que é isso, a apresentação... Edivaldo, eu tentei printar você mostrando, mas não consegui. Dá uma mostrada neles para eu printar aqui, para poder mandar para o professor Guilherme e ele mandar para você. Isso aí. Do fóssil? Ah, tá. Isso. Conseguiu, Cris? Aí, estou printando. Isso aí, pronto. Beleza. Na verdade, eu preparei mais coisas para mostrar para vocês, mas eu fui fazendo um teste ontem, aqui na minha bancada, depois também balançando, eu nem ia mostrar. Isso aqui é uma mandíbula de um... Deixa eu ver se vocês conseguem ver, não. Acho que não, né? Não consegue ver, não. Né? Lá é uma réplica de uma mandíbula de um mamífero encontrado em Itaboraí. Vocês conseguem ver aqui? Sim, consegui. O professor Edivaldo, ele tem um verdadeiro museu lá na casa dele, com fósseis de tudo que é período, das viagens que ele fez, enfim, do próprio mestrado, né, que ele aproveitou bastante. Aproveitei bastante coisa. Esse mapa aqui os alunos adoram, eles gostam de ver isso aqui, porque aqui eu estou mostrando, isso aqui é o coral recente, né, enfim, e consegui há muitos anos atrás, né, hoje em dia eu acho que nem pode... Mas esse aqui, então, aqui mostra a distribuição dos corais, né, atuais. E esse aqui é uma espécie de coral, que é o coral solitário, rugosa solitária. Ele é do período devoniano. E olha a distribuição dos fósseis deles, onde são encontrados. Aqui, não está dando para ver bem, não, Ed. Acerta isso. Isso, melhorou. Tá, desculpa. Então, aqui, ó, essa linha aqui, ó, essas linhas aqui marcam os corais atuais, né? A distribuição de corais atuais. Esses aqui, essa distribuição, esses pontos aqui, são os locais onde foram encontrados esses fósseis aqui de corais solitários, né? Os corais atuais têm que viver, eles vivem em ambiente mais raso, né? Por causa que eles têm umas algas que vivem em simbiose com eles, né? Aquelas algas que, inclusive, são responsáveis pela coloração, né? Todos aí já devem ter ouvido falar do branco dos corais, né? E esses corais aqui, pode ver que eles são mais para o norte. O que significa? Vamos supondo que esses corais rugosos também tinham as algas com eles, tinham que viver em mares mais rasos e mais quentes, né? Ou seja, na linha do Equador, como esses aqui, podemos falar, então, ou supor, pelo menos a princípio, que, primeiro, que a migração, a separação das placas, né, tectônica, migrou para o norte, né? Onde que esse local seria aqui, agora é aqui. E a outra também que, enfim, né, que a distribuição dos corais rugosos eram bem maior
do que atualmente. Ou seja, possivelmente os oceanos eram mais quentes, porque você tinha uma insolação maior ou alguma coisa assim, né? Mas isso aí são algumas atividades que são feitas. É mais ou menos isso, né? Aqui eu tenho, aqui é bem interessante, né? Uma placa de tatu que vive atualmente, né? Enfim, e aqui uma réplica do Cliptodonte, né? Olha a diferença de tamanho. Não sei se vocês estão vendo. Tá vendo, Guilherme? Dá para ver? Guilherme? Acho que não está dando para ver, não. Não, fixa melhor aí a câmera. Aí. Tá legal? Esse aqui eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui são um fóssil de braquiópode. Pode ver que esse aqui foi eu joguei ácido clorídrico, esse aqui ainda não. Então, é bem interessante. Uma vez eu fiz isso filmando para os alunos lá no laboratório na escola e de repente foi aparecendo o fóssil assim, né? Bem interessante. Isso aqui é um material legal que eu também isso aqui é um pacote que eu consegui, que inclusive eu comprei isso aqui, né? Lá no de Marrocos esse material. Então ele vem uma pedreira de fosfato que tem lá, que inclusive tem aqui no Brasil também uma pedreira de fosfato do mesmo período, né? Isso também é uma outra evidência que os dois continentes estavam unidos. E no meio tem eu acho que eu tenho aqui um pacote. Aqui. É algo assim, ó. Um pacote cheio de fósseis. E eu fui separando, né? Encontrei várias coisas, inclusive vértebras de serpente marinha no meio do... Tá dando para ver a vértebra? Não dá para ver muito bem, Edvaldo. Tá muito... a gente não tem assim, precisão para ver direitinho. Infelizmente... Eu acho que a gente pode, tá bom, de repente, abrir para... Já falei. Não, tá ótimo. Acho que a gente te agradece muito pela sua apresentação. Eu acho que a gente pode abrir para comentários, enfim, perguntas. Sim. Quem estiver interessado, enfim, eu acho que é uma possibilidade de trabalhar, inclusive, conceitos de química, né? A gente tem a prática, aquela segunda atividade que você fez, de identificação de calcário, basicamente uma reação química, né, que se processa, e foi algo que a gente percebeu que os alunos se interessaram bastante. Mas, enfim, eu acho que o importante é que vocês participem também, com perguntas, com sugestões. Eu vou abrir a palavra para vocês. Depois eu também gostaria de fazer alguns comentários. Deixa eu ver se tem alguém com a... Alguém escrevendo alguma coisa? Ninguém quer falar nada, não? Eu não sei se vocês conheceram ou conhecem, né, o parque. A Verusca levantou a mão. A quem levantou? A Verusca. A Verusca levantou a mão. Fala, Verusca. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Edvaldo. Boa tarde, Eu tenho uma pergunta a fazer em relação à pandemia, né? Já que não está sendo propícia a visitação nos museus, né? Eu tentei até ver algum material aí no CPMR para trabalhar com os meus alunos, né? E eu acho que estou pensando também em levar o ensino fundamental, já que eu trabalho com ensino médio, né? Legal. Como está sendo a sua estratégia frente à pandemia? O que está sendo abordado? Como é que você tem utilizado de artifícios para mostrar, já que a gente não tem esse acesso, né, a ambientes não formais no momento? Então, eu fiz um sexto ano, inclusive eu dou aula esse ano eu estou dando aula para o terceiro ano, para o primeiro e para o sexto ano. Então, o que eu fiz? Eu montei aqui para você, mas não sei porque não deu certo, eu montei, na verdade, uma exposição para os alunos. A única coisa que eu fiz em paleontologia, né? A apresentação em transparência, e teve uma que foi muito legal, eles gostaram muito, mas eu enchi de fóssil. Botei crânio de dinossauro, réplicas, tá? Tem muita réplica. Tem até um do T-Rex aqui, uma réplica, num tamanho reduzido, mas
falo que é um filhote, o crânio velociraptor, o arqueopteryx, botei tudo. Fiz uma exposição para eles. Tá? Foi bem legal. Fiz algumas práticas e tem uma prática interessante também que eu já fiz, né, sobre foraminíferos, sobre microfósseis, que verifica a temperatura, né, porque é um grupo específico é uma prática até eu acho que utilizada lá fora, inclusive aprendi a fazer no mestrado, alguma coisa assim, que tem um grupo de foraminífero que a sua concha rola para a direita se a temperatura da água for acima de tantos graus e para a esquerda se for acima de tanto, enfim. E baseado nisso eu fiz algumas práticas assim, com eles mandando pela internet, falando pelo Meet, assim, conversando pelo Meet, tá? E foi isso. E essa exposição que eu fiz foi ano passado. Esse ano eu ainda não fiz, não. Porque até mesmo porque eu me mudei do local, então agora eu não sei como é que eu usei para filmar, eu usei 2 celulares, enfim, foi um trabalho do caramba, dá muito trabalho, porque não estamos dando aula presente e é assim que eu estou fazendo, quando dá para fazer. Guilherme. Uma possibilidade também, Verusca, seria você utilizar o material da internet, né? E aí certamente tem muita coisa ligada a essa temática, né, de paleontologia, fósseis, enfim, que pode ser utilizada. Então, não é o ideal, acho que está todo mundo meio que se adaptando, né, nesse período de pandemia, às práticas pedagógicas, né, mas é uma possibilidade. Assim, selecionar um material da internet, né, e trabalhar esse material com os alunos. É uma possibilidade, eu acho, né, eu acredito. Fora porque nem todo mundo tem o acervo que o Edivaldo tem a sorte de ter juntado aí ao longo do trabalho dele. Nem todo mundo tem esse material assim disponível na sua casa. Mas quem não tem pode usar, então, material de fílmico, né? Material fílmico da internet. Sim. Eu vi até um trabalho relacionado ao lúdico, né, no Rio Grande do Sul, e o professor ele fez um jogo com algumas cartas, né? Então, ele relacionava todos os... Não sei se vocês conhecem esse trabalho. Ele foi publicado, acho que ano passado, se eu não me engano. Depois eu vejo aqui. Não, eu não conheço. Então, ele utilizou de todos os eventos, né, principais da história, e ele foi associando com os carros das épocas, né? Então, por exemplo, no carro no período do anos 20, anos 30, 40, era carro tal, sim. 50, carro tal. Então, ele conseguiu fazer com que um aluno, acho que esse trabalho foi de um grupo de 6º ano, do fundamental. Né? Então, os alunos associavam isso e depois ele associava com o período dos dinossauros, né? Viveram em quais épocas, tais e tais. Ele falava bem interessante. A quantidade de milhões de anos atrás? Depois ele trabalhou com a parte daquela régua, né? Que você até conversou comigo, então, lembra? Aí já foi com o ensino médio, ele já fez um outro trabalho. Tá? Eu achei bem tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? A Hanna comentou aqui no chat que tem alguns museus online, né? A gente tem museus que a gente pode fazer visitas online, que é também possibilidade, né? E sim. Acho que a Cristiana também levantou a mão. A Cristiana levantou a mão, Enfim. Oi, gente, estou aqui. Oi, Cris. Oi, Cris. Boa tarde a todos que ainda não falei, né? Algumas pessoas falaram, né, da interdisciplinaridade, da questão da química, da BNCC e tudo mais. E é interessante que, assim, eu tive um pequeno contato na CPRM com alguns fósseis no DNPN quando eu fiz estágio lá, né? Então, quando você falou da questão das atividades do seu, não sei se é mestrado, né, que você fez, do seu mestrado no parque, né, com relação à trilha, a algumas reações químicas que vocês fazem, o meu chefe na CPRM era geólogo, era engenheiro e geólogo. Né? Então, eles entendiam muito de geologia e a gente tinha geologia na licenciatura em Química na UERJ também. Legal. Então, a gente via algumas coisas na área de geologia que tinham a ver com a química, com a questão das identificações dos minerais, né? E é interessante a questão também das análises
das idades geológicas dos fósseis, dos materiais geológicos. Então, eu estava, né, tentando colocar um pouco na questão do que a gente, né, tem debatido. A sua formação é de biologia, existe uma interação com a biologia, existe uma interação com a química nessa parte né, da questão de identificação geológica, de identificação química, inclusive, dos materiais. Quando você falou da questão do calcário, eu lembrei que a gente atacava com ácido clorídrico as escórias do material que eu fundia, e quando ele ficava, resfriava, ele fazia escória e tinha um mineral dentro dele. Então, eu tinha que atacar a parte do calcário, né, e vi exatamente isso. Eu era muito nova, aquilo era assim, interessantíssimo para mim, né? O próprio ensaio por fusão que eu fazia era interessante. Então, esse mundo da geologia, da paleontologia, dessa parte, ela tem ela tem contato com algumas áreas da ciência, mas a gente não vê muito imediatamente. Mas a gente trabalhava o tempo inteiro com química, a química mesmo, a parte da química, sem mesmo ter maiores diálogos com a geologia, mas o povo da geologia pegava os dados que a gente produzia e eles trabalhavam para poder fazer suas pesquisas. Né? O pessoal do Museu Nacional, o pessoal do próprio DNPN, o pessoal de todo o Brasil mandava amostra para a gente fazia a parte química da coisa, era meio dissociada, e o povo da geologia pegava, identificava aquilo e botava nas pesquisas e contextualizava. Hoje, talvez a gente tenha a necessidade e uma até obrigação de justamente fazer essa junção de áreas, né? De mostrar o que a gente contribui no processo de pesquisa dessas áreas multidisciplinares. Então, quando você traz esse tipo de trabalho, eu fico pensando o que uma rede né, de ensino fundamental, médio, do município, o Estado, né, para além da questão de livro didático, né, eu acho que para além de qualquer coisa disso, eu acho que a questão de projetos, né, para utilizar. Eu me lembro que quando o Museu Nacional pegou fogo, eu estava fazendo um curso lá, que era o curso de terapia ocupacional de acessibilidade cultural. E uma das pessoas que coordenava a parte educacional do museu, ela estava com um grupo chorando, até triste, mas pegando as plantinhas do lugar e falando assim, olha, eu estou coletando fósseis aqui. Eu estou coletando... E eu falei assim, isso é fóssil? Porque na minha cabeça, fóssil era uma coisa muito, né, fora da minha realidade. Mas não, ela explicou que aquilo ali era material geológico que poderia participar do princípio daquilo ali para alguma coisa. Então, a gente não tem ideia de como a gente pode contribuir, né? Eu acho que o que você trouxe para a gente agora, hoje, né, foi interessante nesse sentido. Quando você disse, a gente fez lá a reação do ácido clorídrico com calcário e viram lá o CO2 sendo liberado e ficou todo mundo encantado. E a química, a parte fenomenológica dela, né, quando tem alguma reação que tem, assim, é mais visível, eles ficam interessados. E a gente tem que aproveitar esse fenomenológico, esse visual, ali em campo, para poder mostrar para eles o que realmente é. Né? Mostrar o que é aquela reação, aí, de repente, ir para o microscópico e chegar na química que a gente ensina de forma muito descontextual, né? Eu acho muito interessante, eu gosto muito dessas coisas, dessa área, entendo muito pouco, mas eu fico sempre muito interessada e acho muito interessante a interdisciplinaridade que pode promover se a gente fizer atividades em conjunto com professores dessas áreas, né? E até mesmo museólogos, geólogos que promovam... Eu fazia trilhas quando eu era de segundo grau, eu adorava, porque os professores iam junto com a gente e faziam essas explicações em campo, e eu achava aquilo ótimo, porque
Eu nunca mais esquecia, né? Além daquilo ali, também do que a gente via na matéria que era colocado no próprio campo ali. Uhum. Aqui, você está falando, na minha opinião, não sei se o Guilherme quer falar alguma coisa também, desculpa, não pode na falar. minha opinião, eu posso falar? A paleontologia ela é multidisciplinar por excelência, não tem como, entende? Porque ela não depende, na verdade, ela depende de todas as outras ciências, da química, da física, da biologia, né? Inclusive, né? Então, o Cristiano, se você, por exemplo, eu peguei esse dentinho aqui, não sei se dá para você ver, é um dente de tubarão. Esse dente foi extinto aproximadamente... Eu vi, eu estou vendo, um dentinho pequenininho. 60 milhões de anos atrás. Se você destruir esse dente aqui e fazer análise dos elementos químicos e comparar com um dente de tubarão moderno, você vai ver elementos químicos que tinha naquela água ali, na qual ele foi extinto, e possivelmente no local na qual ele foi extinto pode ter sido porque substâncias tóxicas presentes na água, porque foram várias espécies extintas, entende? Você está entendendo? Então, quer dizer, se você analisa isso aqui pela química, você, enfim, a química aí na paleontologia, por exemplo, você consegue estimar a velocidade de dinossauros através de um rastro de pegadas. Olha a física aí. Da biologia não precisa nem falar, e assim como da geologia, né? Claro, a maior parte dos fósseis estão em rochas sedimentares, mas muitas vezes as datações de fósseis são feitas aquela datação. Pessoal da química, por favor, se eu falar besteira, pode corrigir, tá? Mas você pega um extrato aqui em cima e um extrato aqui embaixo de rocha magmática para fazer a datação, né? E o fóssil é encontrado aqui no meio, por exemplo, está aqui o fóssil. Então você data aqui em cima e data aqui embaixo, o fóssil está aqui. Então esse material aqui tem mais ou menos, né? Você pegou a datação de cima e a datação de baixo, que é feito pela química, né? Ou a datação, né, de rochas, né? Feito com a química, pela geologia, não é isso? Enfim, né? Tem o princípio isso mesmo, a Vedusca, né? Tá falando, né? Tem a ver com camadas mais embaixo são mais antigas do que camadas no ambiente não perturbado, não alterado, né? Você tem camadas mais embaixo, mais em cima. Se você encontra esse fóssil aqui no Brasil e faz essa datação que eu falei, fósseis de outros lugares iguais a esse, da mesma espécie, de outros lugares do mundo, vão ter o mesmo tempo. E por aí vai, né? Agora, uma crítica assim que às vezes eu fiz, que eu dei uma olhada superficial, pode ser que eu esteja enganado, nos livros de ciências, porque parece que a base nacional, e a mesma coisa que eu falo, eu não sei o porquê disso, eu acho que é um preconceito à paleontologia, ao termo paleontologia, eu não sei o que é, mas eles falam sobre a questão dos fósseis, do ensino de fósseis, né? E é interessante que eles nunca falam sobre o tempo, eles só falam que está mais embaixo é mais antigo, ou seja, esse aqui é mais antigo, esse que está embaixo é mais antigo do que esse aqui. Eles falam isso, mas ninguém cita os milhões de anos, né? Acredito que seja uma influência. Isso é uma questão que é difícil, inclusive, até para a gente imaginar. Essa questão de o Parque Paleontológico ele data de 60 milhões de anos. Sim. Isso é uma coisa que é muito louca, né? A cidade já foi mais, né? Já tá nos 45. Já mudou. Sim, mas 60, 45, e aí. Isso não é evidente na cabeça do aluno, né? Para você. Enfim, explicar esse tipo. A escala do tempo geológico é uma coisa muito doida, né? Então, o Guilherme chegou para mim e me deu esse desafio, né? Ele falou, mas como é que você vai... Aí a única maneira que eu vi foi fazer aquela trilha de 46 metros representando os 4,6 bilhões de anos. Tem gente que faz em um ano, representa em um ano. Tem gente que faz, não sei, faz uma linha. Eu já pensei em fazer um varal. Peraí que acho que o Rodrigo levantou a mão. O Rodrigo começa a falar, gente. Desculpa. Eu falo muito. Não. Tá ótimo, acho que o debate... Na verdade daqui a pouco a gente tem que encerrar, que eles têm aula às 2h30, mas fala aí. Que pena. Eu acho que hoje não vai ter aula, não tenho certeza, porque eu acho que a Priscila está com uma reação adversa da AstraZeneca, da vacina. Tá. Isso, professor. Ela está muito mal, então ela liberou a turma, então eu acho que eles têm um tempinho a mais aí. O que eu ia falar, Edivaldo? Primeiro, parabéns aí, gostei muito, né, pela tua empolgação, pelo conteúdo todo que você mostra. Obrigado, né, professor. E acho que me senti assim, um pouco quando eu fiz uma visita agora foi em 2018, não lembro exatamente se foi em 2019 ou 2018.
A minha família é uma família de gaúchos, né? Então, o pessoal mora todo lá no sul. Sim, lá. Nossa, Foi os visitar... dinossauros mais antigos são do sul, aqui do Brasil, do Triássico, de Santa Então, Maria. Exato, então, isso que eu ia te falar. A gente foi visitar lá a família da minha esposa em Santa Maria e acabou passando ali a instalação do Capa, né? E, olha, isso que você mostrou aqui, né, de coisa, eles lá também reproduzem, né? É muito bonito. E meus 2 filhos, assim, adoraram, né? Porque eles tinham no... Primeiro tu entra, tem um pequeno museu, assim, né, com réplicas, fósseis mesmo, né, e tal, e a pessoa que nos recebeu, que na verdade é uma estudante também lá acho que até de mestrado deles, né, mostrando as coisas, e a gente só escutando lá um barulhinho no fundo. Preparando, né? Tá, e aí quando vê, ela nos convida para entrar no laboratório. Uau! Né? E ela tinha uma estudante de doutorado com a broca, assim, né? Limpando um fóssil lá. E depois, ela passa... martelo pneumático. Ah, perfeito. Melhor. E aí depois passou para a garagem, bem na garagem mesmo, assim, né? Onde ela pegou e disse, olha, agora você pegou os 2 que vocês for agora aqui, podem pegar esse bloco de terra e nos ajudar a tirar um pouquinho desse... Isso é maneiro, isso Poxa, aqui, ó. Os 2 ficaram assim, né? E eu vi isso neles refletido em você agora, aí, né? na tua palestra, né? Que era, eu achei que você a ideia... conseguiu transmitir um pouco dessa alegria deles de poder estar trabalhando com um material, né, que até então eles estavam basicamente vendo nos filmes, né? É claro que a gente brinca aqui com dinossauros, essa coisa toda, mas nunca imagina, né, que essas coisas estejam, vamos dizer assim, não vivas, mas estão ali presentes para que a gente possa trabalhar a ciência de uma maneira tão lúdica, tão bonita, assim, né? E eles aproveitaram muito, aquilo marcou com certeza a vida deles, né, vai marcar com certeza a vida deles, né? Agora, com relação a essa questão do ano, né, da datação, que você fala de milhões e milhões de anos, eu queria te perguntar se você acha que, por exemplo, isso também não é colocado por uma questão da religião. Porque a Bíblia, quer dizer, a Bíblia, ela se você conta, né, os anos descritos ali, é muito menos, né? E quando você faz a datação e traz o dado científico, na verdade, você coloca aquela história do criacionismo por água abaixo. Né? Então, eu queria saber se também não está um pouco entremeado aí nessa problemática. Então, há uns 10 anos atrás, eu fiz uma palestra numa igreja, na Igreja Batista, aqui de Juiz de Fora. Quer dizer, o pastor chegou, inclusive é engraçado que ele, além de pastor, era policial. Ele me deu até um diploma, fez sabe, bem legal, bem legal. Aí ele me chamou, então, para falar sobre isso. Eu quero saber por que não podemos saber sobre isso. Na primeira Igreja Batista, fica aqui num bairro chamado Nova Era. E eu fui lá, realmente, na igreja, levei uma opção de fóssil, o professor Rodrigo. Foi muito engraçado, né? Eu cheguei lá cheio de fóssil, assim, para mostrar lá para os membros lá, né? E falei a questão do tempo, né? Tá, beleza, né? Mas só falei isso de uma maneira, né? Falei dos milhões de anos, esse aqui tem 50 milhões de anos, né? Mas eu acho que para eles não passou muito bem. Posterior, esse mesmo pastor chegou e me chamou. Falou, Edvaldo, eu tenho um grupo aqui de estudantes de filosofia, alguma coisa para ser pastor, não lembro o que era, você poderia dar uma palestra para ele? Aí só que ele me deu um vídeo ali do Sila Malafaia, né? Tá? Primeiro ele chegava e falava assim, como é que é? O inorgânico não gera orgânico. O inorgânico não gera orgânico. Ele falava lá na palestra dele. Eu cheguei, ao dar a palestra para os futuros pastores, não sei se era, enfim, para os alunos ali, eu falei, olha, quando ele fala isso, parece que tem uma passagem na Bíblia que fala o seguinte, que do pó Deus fez, né? Eu não lembro muito bem o que eu falei, mas acho que tem um negócio assim na Bíblia. Se alguém, por favor, eu peguei a Bíblia, eu tenho a Bíblia aqui, eu li a Bíblia, e, enfim. E essa tua pergunta é bastante engraçada, por isso que eu estou falando isso, né? E uma outra coisa, ontem, numa das minhas transparências, eu coloquei uma citação da Gênesis, que fala o seguinte, que Deus criou grandes bestas e criou o homem.
caramba, essas grandes bestas não seriam os dinossauros? Mas Deus, será que criou o homem e o dinossauro junto? Bom, fiquei com isso na cabeça. Bom, uma outra coisa é a questão do tempo na Bíblia. É de um dia, no primeiro dia, no segundo dia, mas tem uma passagem na Bíblia, antes de eu dar essa palestra, que até lá para os alunos lá da igreja, eu até vi isso na Bíblia, que um dia para Deus pode ser 1000 dias, ou 10.000 dias, ou 10.000 anos. Ora, a própria Bíblia fala isso. Não estou defendendo a Bíblia como ciência, não é isso, não, entende? Mas eu sou professor de educação básica. E sempre que eu... Agora eu já não estou tão mais animado assim, mas o Guilherme me conhece mais tempo, sabe que eu era bastante animado. E eu sempre achei que a paleontologia, o ensino, principalmente da biologia e da paleontologia, ela tem que ser democratizada. E tem que, sim, ensinar dentro das igrejas, sim. A gente tem que ir para dentro das igrejas. Ah, tudo bem, se o problema deles é o tempo, então a gente abaixa um pouquinho esse tempo, só coloca na sequência lógica, entende? Só que eu coloco, claro, que dentro da ciência não podemos fazer isso. Né? A Vedusca falou que viu um trabalho de um professor que ele não estava falando dele. E a verdade é que muitos trabalhos, e o próprio livro didático, ele não fala sobre o tempo, exatamente por causa disso, que eu acredito que você está falando, Rodrigo, exatamente por causa dessa questão da Bíblia. Tá? Porque a Bíblia está, um dia Deus fez isso, no outro dia Deus fez isso. Eu tinha colocado isso das bestas, porque eu vi alguém falando que ele fez o homem, as bestas e o homem no mesmo dia. Eu liguei para minha irmã, que é evangélica, entendeu? Peguei minha Bíblia aqui, fiquei lendo, aí vi que não é bem assim, não. Ele fez no outro dia, o homem ele fez no sexto dia, depois no sétimo ele foi descansar. Tá, ok, por favor, não quero desrespeitar a Bíblia, não é isso, tá? Mas esse é o fato, tá? E, assim, a gente tem que ser bem científico. O Guilherme levantou a mão, deixa eu parar de falar, então... Porque... Não, é que essa questão sempre aparece. Eu acho que, principalmente o professor que ensina essa questão de evolucionismo, criacionismo, né? Eu acho que tem algumas resistências, às vezes, por parte de pais, por parte até de alunos mesmo. Não sei se o Rodrigo quis colocar alguma coisa nesse sentido, né? De que... Quando você fala que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, mas peraí, pela Bíblia tem 4.000 e pouco, sei lá. Desde da época de Adão e Eva, né? Adão e Eva tem... Como é que isso fica, né? Isso é uma coisa que não é tão evidente, às vezes, de trabalhar. Essa coisa, né? Do criacionismo e evolucionismo, né? Então... não, exatamente. Foi nessa direção assim que eu estava colocando, né? Por curiosidade mesmo, porque isso é um pouco o que também, eu acho que também se vê quando você fala da teoria da evolução, né? Então, são conflitos que a escola vai ter com a escola, né, com o seu conhecimento escolar, tentando trazer o conhecimento científico para a sala de aula, né, com a realidade concreta das pessoas, que nós vivemos num país muito religioso, né? Então é extremamente natural que isso aconteça, né? E aí eu acho que a gente tem que saber lidar com essas coisas, exatamente. Eu acho que tem que saber lidar. Então, eu, por exemplo, em sala de aula, como falo sobre evolução, né? Eu não costumo não usar o termo, né? Se ajustou para melhor, né? Então, por exemplo, eu pego essa placa, não sei se vocês vão ver, aí vem o problema. Já que o Rodrigo falou que parece que vocês não vão ter aula, pode falar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Fala então, Ed. Então, aqui, olha, por exemplo, eu tenho essa placa aqui é de um tatu, né? Que viveu há 10.000 anos atrás, foi extinto, ali na Flórida, ali. Né? E tem essa placa aqui que é de um tatu moderno, atual. Olha a diferença de tamanho, né? Então, quer dizer, vamos falar, ambos são tatus. Esse aqui está extinto, esse é forte, tem mais de 10.000 anos, ele foi extinto realmente no final da última glaciação, né? E quer dizer, eu não vou falar que esse aqui evoluiu para esse, eu não falo, entende? Esse aqui se adaptou aos novos ambientes. Em vez de falar evoluiu, não, esse aqui está adaptado agora, à condição agora. Esse aqui estava adaptado, era maior, enfim, não procurando falar o termo de evolução. Porque até mesmo o termo evoluir, me parece, não tenho certeza absoluta, ele está no sentido de se ajustar às novas condições no meio, tá? Porque eu acho que tem alguns... A Vedusca também, se quiser falar alguma coisa, que a Vedusca é professora de biologia, né? Então, a gente fala que as espécies se ajustam. Não é que ela evoluiu para mim. Que negócio é esse? Quer dizer que
A coisa mais engraçada é quando pergunta assim, mas o homem evoluiu do macaco. Eu falei, eu não, meu amigo, só se for você, eu não evolui do macaco, não. Pode ser que o macaco tenha evoluído do homem, eu desconfio disso. Eu até ainda brinco assim, né? Mas de repente o macaco veio do homem, não o homem que veio do macaco. Entende? Então, e isso gera, quando você faz isso, você quebra aquele troço assim com a molecada lá, né? Porque sempre vai ter um ali que vai querer te desafiar. Se você vai pegar firme, vai bater, ele vai te desafiar. Beleza, Cristiano. Ele vai te desafiar, porque faz parte dessa idade, entendeu? Então, comigo não acontece isso. Eu chego com foto, chego com crânio lá em sala de aula, mostro. Até pais já vieram falar comigo, achar legal isso. Legal isso. E até religiosos também. Eu frequentei uma época que eu frequentava igrejas e falava sobre fósseis. E falo mais. Olha, tem muito religioso que... eu esqueci o nome da igreja, não sei se é Adventista do Sétimo Dia. Que legal. É isso mesmo, é Adventista do Sétimo Dia. Eles têm altos estudos sobre paleontologia. Só que quando chega no negócio de datação, não. Aí morre. Pois é. Eu não preparei isso. Se eu soubesse, que eu tivesse mais tempo, eu ia até mostrar um estudo de baleias, um esqueleto de baleia fossilizado que é encontrado no deserto, enfim, a explicação deles é bem engraçada, né? Aí, se você analisar os fósseis da baleia, você vai descobrir que houve uma superpopulação de algas, por isso que aquelas baleias morreram ali, e ali virou... Entendeu? Legal. Isso pode ser assunto para um próximo seminário, né? Deixa eu parar. Deixa eu parar. Guilherme é bom, Guilherme me conta. Não, mas eu não sei, não, o assunto realmente é muito interessante. Ainda mais quando a gente entra aí para essa questão aí mais de evolução, criação, evolução, isso faz parte, né? Dessa temática, né? Que gira em torno de paleontologia, enfim. Mas a gente pode depois, né, futuramente, pensar no próximo seminário. Da química aí não querem falar alguma coisa, né? Não sei, vamos ver. A gente até já passou da hora. Se alguém... a Fátima parece que levantou a mão. A doutora Fátima levantou a mão. Então, a Fátima pode falar. Oi, eu não sei se minha câmera abriu. Para mim não está Abriu. abrindo, abriu agora. Estamos vendo você, eu estou vendo você. Oi, Fátima. Oi, parabéns, Ed, de novo. Você... Eu estava nervoso, eu estava muito nervoso. Muito nervoso. Apresentação empolgada, como sempre. Eu queria só destacar, claro que eu conheço o trabalho do Ed, né? A filmagem está melhor do que aquilo que passou, porque o filme está valendo, o filme está muito melhor. Sabe o que aconteceu? Foi o filme errado. Eu mandei 2 filmes para o Guilherme, aí o Guilherme passou o filme. Foi sério, é sério. Mas deu pouco que eu não vi. Minha atividade aqui de lazer, sair filmando. Mas, enfim, eu queria destacar uma questão no trabalho do Ed que eu acho que dialoga com esse novo momento que a gente vai ter que colocar, tanto no pós-pandemia, quanto com as novas leis de diretrizes, né? Que são os temas transversais. E o que o Ed fez, eu acho que pode ser uma possibilidade diante do silêncio que existe no material bibliográfico sobre todos os temas que ele colocou, né? O conceito equivocado de fóssil, paleontologia, etc., essa prática que ele desenvolveu ser transversal, porque ali a gente viu geografia, matemática, química, história, assim, matemática, então, na hora de fazer as colunas, né? E paleontologia. Então, acho que dá um bom estímulo, né, para quem está assistindo, entender que a prática que ele fez e a possibilidade de ser desenvolvido, por exemplo, com o olhar da paleontologia, né, permite dialogar com várias disciplinas, né, no ensino básico, no ensino médio, e que pressupõe, claro que é complexo, que é organizar disciplinas, né, que tem um projeto pedagógico que, em algum momento, tragam essas coisas juntas, isso seja um aproveitamento do tempo a partir de uma prática, desenvolver esses conteúdos, cada um nas suas competências, né? Mas eu vejo
esse trabalho do Ed como essa possibilidade. Uhum, Um uhum. exercício transversal a várias disciplinas e que podem ser muito mais exploradas do que só a gente fazer uma visita e depois não. Requer um plano pedagógico detalhado. Mas eu acho que pode ser motivado, porque são as disciplinas mais difíceis da gente estar dialogando, né? Matemática, química, nem se fala, né? Geografia como abstrato, história como abstrato, né? Então, eu vejo que aí tem uma prática muito interessante que ele desenvolveu e que serve de exemplo para a gente pensar sobre isso. Embora eu não seja professora de ensino médio, sou professora da UERJ, da área de saúde pública, mas assim, esse diálogo é permanente. Uhum. Legal, Fátima. E a Fátima esteve lá fazendo tudo, filmando, fazendo as coisas todas, e ela até gostou. No fundo, eu estava quase convencendo ela de ir para a paleontologia, mas não. Foi brincadeira. Mas... vai ficar brava comigo. Mas esse é um desafio, né, gente? A gente está vivendo isso na... Obrigado, o pessoal dando. Desculpa, Guilherme. Não, a gente tem que realmente encerrar. Eu só vou falar mais alguma coisa rapidinho. Esse é um desafio, isso que a Fátima falou, para a gente lá na graduação. A gente está com uma discussão grande, como é que a gente vai adaptar o nosso curso de formação do licenciado em Química, né, para essa nova realidade da BNCC, né? Então tá uma discussão grande, algo que veio e a gente está tentando, de alguma forma, se adaptar sem perder a essência do curso de licenciatura em Química. Mas só que agora o cara vai ter que trabalhar outras coisas. Como é que vai ser isso, né? O Rodrigo participa do núcleo, né, que está trabalhando essa questão, e eles estão com abacaxi lá para resolver. Né? Mas, enfim, isso aí já é outro assunto. Se você quer falar mais alguma coisa, Ed? Sim, sobre exatamente o que a Fátima falou, que você estava falando, e essa questão acho que o Rodrigo está trabalhando com isso. Então, eu fui na escola esses dias. Eu acho que eu até comentei com você, Guilherme, não sei se eu comentei com você, com a Fátima, não sei, e foi escolher o livro didático. Eu fui lá, a escola está fechada, mas chegou os livros lá, daí eu e o vice-diretor, que também é professor de biologia, né, mas ele não tem voto, e nós escolhemos o livro lá, eu escolhi o livro, eu vi paleontologia, foto, e beleza, é esse livro aqui que eu quero. Porque vocês devem estar sabendo que tem todas as matérias ali, você tem que escolher o livro junto com seus pais, com o professor de física e o professor de química. Então, eu fui lá, escolhi, analisei todos os livros. Pô, livro maravilhoso. Aí foi a reunião. Aí teve uma reunião pelo Meet para escolher, né? De votação. Eu tentei de tudo para que meu livro fosse aprovado, mas eu fiquei com uma raiva porque eu escolhi aquela... eu fui lá, pelo menos eu fui lá. Eu queria melar todo o processo. Só não melei por questão, né? Porque, caramba, eu fui lá, eu fiquei analisando os livros. Embora eu tenha puxado para o meu lado, né? Mas os professores não aceitaram, não quiseram o livro que eu escolhi. E olha a situação que nós estamos. E são 6 volumes, 2 volumes do primeiro ano, 2 do segundo e 2 do terceiro. Volume 1, volume 2, 3, 4, 5 e 6. Mas você não precisa usar, você pode usar o volume 6 no primeiro ano. Não tem mais ordem, né? Eu lembro que o motivo que os professores de Química, e o professor de Química falou assim, pois eu não uso muito livro. Caramba, mas eu uso livro, porque professor de Biologia precisa de livro. Professor de Física não precisa de livro. Praticamente ele até precisa por causa dos exercícios, claro, mas o professor de física, né? Agora, o professor de biologia, a gente precisa, eu acredito, não estou fazendo demérito nenhum, mas eu acredito que eu preciso mais do livro do que o professor de física, por exemplo. E ele falava assim, não, mas eu gostei mais desse aqui, porque aí o professor de física, de química, falou, esse aqui, eletroquímica no primeiro ano, não dá para ensinar eletroquímica no primeiro ano. Também não posso discutir, né? Eu sou professor de biologia, né? Então, houve essa problemática lá que eu me senti prejudicado, né? Nessa questão de não poder ter escolhido o livro tal que eu achava que era melhor, né? Enfim, né? Tive que abrir mão, votação. A minha escola realmente ela é democrática, né? A gente resolve tudo com os pares, enfim, né? Mas paciência. Eu fiquei muito... Bom, deixa eu só falar. Eu vou, na verdade, depois o Rodrigo vai editar, né, a gravação. Acabou que a gente entrou por assuntos mais diversos, né? Eu vou encerrar a gravação primeiro. Claro, agradecendo o professor Edivaldo, agradecendo a presença de todos, tá? E obrigado os agradecimentos aí de todos aí que eu não deu para responder. Tá? Teve gente que colocou, né, umas dicas aí de sites. Eu acho que foi a própria... Foi a Stephanie, se não me engano. As pessoas estão agradecendo, mandando um abraço. Obrigado, professor. A própria Verusca também. Seminário, parabéns pelo seminário. Enfim.
Enfim, eu também dou meus parabéns, só vou encerrar a gravação aqui.